Continuando a nossa série sobre linguagem não verbal, a gente vai subir a régua e hoje vamos começar a falar sobre a psicologia das cores. As cores também têm a sua linguagem, pois elas interferem na nossa percepção, no nosso entendimento das coisas, no nosso comportamento de consumo. E por conta disso, elas são muito importantes na tomada de decisão e como você vai se posicionar frente às pessoas, às situações e até mesmo aquilo que você acredita que é, mas daqui a pouco é apenas uma percepção. Vamos juntos? Vamos aprender mais sobre isso? Quando você adentra num local, você vai perceber de uma forma inconsciente que esse local lhe arrebata de alguma forma. A temperatura é a primeira das diretrizes que dão essa percepção e sensação diferente nas cores. A temperatura, ela pode transmitir uma sensação de um ambiente mais acolhedor, mais quente ou mais frio, dependendo da cor que está lá. As chamadas cores quentes levam esse nome por passarem esse tipo de calor. Já na dimensão do local, a gente vai perceber que aumenta ou diminui o ambiente, produzindo sensações em 3 parâmetros: matriz, luminosidade e saturação. Dependendo da cor, a pessoa pode ter uma impressão que o espaço é maior ou menor, mesmo que o espaço seja o mesmo de tamanho real, mas a percepção dela é diferente. O peso das cores, mostra que uma bola que é mais cinzenta, mais escura, ela vai parecer mais pesada. Da mesma forma, bolas em tonalidades mais claras podem parecer mais leves, como qualquer outro objeto e qualquer outro local. Eu escolhi esse assunto porque uma outra das diretrizes é a questão da emoção, que elas afetam diretamente aquele despertar da emoção na pessoa, só que nem sempre a gente percebe, influenciando o estado de espírito, o humor, a motivação e outras características psicológicas, em que um local muito branco parece muito frio, em que locais que muitas vezes já eram de uma cor determinada modificaram a sua cor por causa do comportamento de consumo das pessoas que lá estavam, ou até de se sentirem não tão bem naquele local. E foi modificado todo o contexto da cor, foi modificado também a sensação que as pessoas tinham naquele ambiente. Também é interessante perceber que a questão do simbolismo, que é outra diretriz, ela mostra que a ideia e o significado que a cor transmite para pessoa muda. E de acordo com a experiência que ela teve de vida, os sentimentos que ela teve lá no seu passado vão trazer em momentos da vida diferente também simbolismo diferente para aquela cor. Já aconteceu contigo de gostar de uma cor muito e depois parar de usar porque enjoou? Talvez porque não tenha mais o mesmo significado para ti. Talvez porque naquele momento da vida ela fazia sentido e agora não. Já pensou qual é o simbolismo das cores para ti? Dá uma pensada, vale a pena, para a gente entender qual é o significado de cada uma na tua vida. Anatomicamente, o nosso olho tem uma percepção de captação de luz diferente para ambientes muito claros e muito escuros. E essa forma de adaptação também visual, ela faz com que o ambiente objeto aparente ser mais escuro ou mais iluminado, mais forte ou mais fraco. E isso vem da questão da diretriz da iluminação. Presta atenção no seu local de trabalho, presta atenção no seu quarto, presta atenção nos locais que você fica, como na sala vendo TV. Parece que quando a gente está num ambiente com uma luz mais amarela, fica mais aconchegante. Ele não fica tão branco, tão iluminado, como nos locais de trabalho, em que a gente precisa de mais luminosidade até para fazer o nosso fazer profissional. Então, a iluminação também tem uma importante missão dentro do contexto de vida e do trabalho. Assim como os cheiros, as cores também trazem recordações. Aquele rosa chiclete ou o adolescente que usa preto. Daqui a pouco algumas recordações estão associadas às cores e por isso em alguns locais você vai se sentir melhor ou pior, dependendo da recordação que aquela cor ou aquele local traz. Então também é importante a gente perceber que situações do passado estão interligadas com as cores que representam as coisas que a gente tem no dia a dia, até as roupas que a gente usa no dia a dia.
É bem interessante a gente olhar as cores como algo que nos ativa ou nos desativa, principalmente na questão do consumo. E é por isso que é tão importante a gente aprender mais sobre isso. Até mesmo em casa, a gente percebe que tem lugarzinhos que são mais quentes, que são mais aconchegantes, e tem locais que são mais frios. E nem sempre a gente se dá conta que isso tem muito a ver com as cores, com a composição daquele ambiente. Profissionais da área da arquitetura, do design e do marketing utilizam as cores com primazia. E como a Jana falou lá no post, ela comentou que o projeto de arquitetura precisa levar em conta todas as cores e a sua composição também na estruturação desse projeto, e que talvez esteja mais importante para dar a sensação que o cliente quer. Então, quanto mais a gente souber sobre isso, mais a gente vai levar vantagens dentro do nosso contexto de trabalho e do nosso contexto da casa e da vida. Porque quanto mais conhecimento a gente tem, entendendo que a temperatura e a dimensão fazem toda a diferença com as cores, isso também vai acontecer com a nossa roupa. Mas esse é um assunto para a próxima semana. Hoje era só uma introdução, aguardo você semana que vem. Um abraço! Ótima semana para todo mundo!